Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Palmeiras, falando do Vitor Roque. O Palmeiras vive a expectativa para a chegada do Vitor Roque nessa sexta-feira, no caso hoje, né? Para assinar o contrato e ser apresentado. Apresentado ainda não vai ser, anunciado pela diretoria, pelo site do clube. E também apresentado para a torcida, né? Ele vestindo a camisa, como foi o caso do Paulinho. Aí depois sim vai ter a coletiva de apresentação do Vitor Roque. Os comentaristas vão estar debatendo aí sobre o atacante. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, fica até o final e no final do vídeo eu estarei falando mais sobre o Palmeiras. Vitor Roque é o jogador mais caro da história do Brasil. As informações são de 25 milhões e meio de euros mais 5 milhões de bônus. Informação do André Hernan. 5 milhões de bônus. Mas esquece os bônus. São 145 milhões de reais. O jogador mais caro da história do Brasil. Vitor Roque, vindo do Barcelona para o Palmeiras. São 5 jogadores que valeram mais de 100 milhões de reais na história do futebol do Brasil. Todas essas negociações de 2024 para cá. E 3 delas não estão mais no seu clube contratante. Vamos lá. Vitor Roque, 145 milhões de reais. Em segundo lugar, Almada, do Botafogo, 137 milhões de reais. Em terceiro lugar, Paulinho, do Atlético para o Palmeiras, 115 milhões de reais. Em quarto lugar, Alcaraz, do Southampton para o Flamengo, 110 milhões de reais. Em quinto lugar, Luiz Henrique, do Betis para o Botafogo, 106 milhões de reais. Novela Vitor Roque chegando ao fim, hein? Todos os passos que vão acontecer eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, chegaram ao acordo, né? Tá tudo certo. Agora a questão é, os exames médicos vão ser feitos, né, na Espanha. Assinatura de contrato de 5 anos, é uma assinatura eletrônica, isso é tranquilo. Vai se despedir do Betis e ele é aguardado, né, para viajar nesta sexta-feira. E a ideia do Palmeiras, aliás, o Palmeiras está muito cauteloso com esses últimos passos, mas a ideia do Palmeiras é fazer o anúncio na sexta-feira. Tá tudo certo, Vitor Roque vai ser é jogador do Palmeiras. Os números, né? No final, no total, 25 milhões e meio de euros, mais 5 de bônus se atingir as metas. E aqui vai uma apuração de 2 metas que eu consegui dessa questão aí, se o Vitor Roque atingir. Primeira meta aqui que eu pude apurar. Se ele ficar entre os 3 primeiros jogadores, né, os 3 melhores jogadores do Mundial. Se for campeão da Libertadores, estando com 60% da competição toda na equipe titular do Palmeiras. Então são metas ali que ele precisa alcançar para que o Palmeiras pague esses bônus de 5 milhões de euros. Não conseguir, fica a negociação em 25 milhões e meio de euros por 80% do atleta. Bom, o Palmeiras pretende fazer esse anúncio na próxima sexta-feira, tem toda essa cautela, mas é bem verdade que o Vitor Roque vem para o futebol brasileiro numa retomada de carreira e de bom futebol, esse bom futebol que o levou à Europa, a seleção brasileira. Então o projeto do Palmeiras é um projeto que tem todas as competições, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um Super Mundial, todas as melhores competições com a estrutura que o Palmeiras tem, com um grande treinador que tem, com um elenco competitivo. Então o Vitor Roque se sentiu muito seduzido em dar esse passo para o futebol brasileiro, como outros atletas já fizeram e que tiveram um grande sucesso, Pedro, Gabigol, exemplos de jogadores que tiveram conquistas, né, sucesso. O Pedro, jogador de seleção brasileira, bateu e voltou, o famoso bateu e voltou. Então o Vitor Roque entende que é um momento que ele pode retomar a carreira dele, muito jovem, 19 anos, então ele vive uma expectativa muito grande, está muito empolgado com esse projeto de jogar no Palmeiras. Viagem na sexta-feira,
é aguardado e a torcida do Palmeiras, não preciso nem falar, está numa expectativa gigantesca em receber o Vitor Roque de braços abertos. Agora, eu queria destacar o seguinte: Paulinho, 24 anos, e Vitor Roque, 19 anos, essa dupla pode fazer um esculacho no futebol brasileiro. O que é esculacho? Porque é muita qualidade e muita saúde. 24 anos e 19 anos. É qualidade e saúde. É ataque para anos. Não é para resolver o próximo campeonato. É para resolver ou para ajudar a resolver as próximas temporadas. Cara, é uma senhora dupla. É o fino. Porque assim, você pega aí as grandes duplas do futebol brasileiro, você vai ter sempre ali um atleta veterano, experiente, acima dos 30 anos, um cara badalado que já mira o final da carreira e voltou pro futebol brasileiro. Agora, você tem um ataque jovem, com qualidade e saúde, cara, eu esculacho isso, na boa. E assim, respeita muito a política de contratações do Palmeiras. Pra gente fechar aqui, a gente vai embora daqui a pouquinho, mas tem uma notícia nova lá do nosso site envolvendo o Vitor Roque e o Palmeiras e o Barcelona. A notícia tá aí pra você, ó. A ESPN apurou que o Betis comunicou ao Barcelona na noite de quinta-feira, né, que os termos para finalizar o empréstimo do Vitor Roque, ele iria até o final da temporada, mas vai acabar o empréstimo. E aí, com isso, a rescisão com o clube de Sevilha vai ser oficializada nessa sexta-feira e o Barça já encaminhou a venda do atleta ao Palmeiras. Depois dessa novela, eu falei Racing? Não, o Barça. Certo. Ah, eu falei Barça, que susto. Eu falei, mas será que eu troquei tudo? Não, mas o Barcelona já encaminhou. Depois dessa novela, Pascoal, vai sair? O Barcelona vai... Não, o Palmeiras não vai compensar o Betis pela saída do Vitor Roque. É o Barcelona que, para a próxima temporada, vai colocar alguns jogadores à disposição do Betis para que o Betis possa escolher, porque tem um elenco muito grande. Por incrível que pareça, essa venda pode chegar a 30 milhões de euros. Caramba! São 25 milhões de euros agora, mas com o que tem no contrato, aquelas cláusulas do contrato, pode chegar a 30 milhões de euros. Então seria talvez o jogador mais caro que o Palmeiras já tenha contratado. Isso precisa fazer um levantamento. Pode chegar até 30 milhões de euros do jogador Bastante coisa. De jogar no Palmeiras. Ele até deu... O que eu sei que ele conversou com o pessoal do Palmeiras, disse: se eu chegar na sexta, eu jogo sábado. Aí vai depender do Abel. Né? Se ele chegar na sexta e jogar no sábado, vai depender do Abel para jogar a partida do Campeonato Paulista. Se eu fizer essa pergunta para o treinador, se eu sou o treinador, eu coloco ele já no primeiro tempo, para ele estar jogando. Essa disposição, Dani? Pascoal fala que jogador é pago para treinar. Jogar é bom. Para jogar, quem escala é o treinador. Tá querendo garantia de titularidade? Ele tem 19. Tem 19. Tem 19. Mas é aquele reforço que precisava, né, Silas? Só uma Sem coisinha. dúvida nenhuma. Demais para o Palmeiras a vinda desse jogador. E outra, esse jogador voltando para o Palmeiras, o futuro dele até a seleção brasileira não é coisa difícil não, hein? O Palmeiras também acertou a contratação do Lucas, que está no Bragantino. Sim. Que é um jogador que passou pelo São Paulo. Mas esse é o 8 que o Abel falou: pô, cadê meu 8? Lembra do que ele falou? Sim. Então, esse é o 8, mas é um jogador de 29 anos. Que o Palmeiras vai pagar 5 milhões de euros na transação. E o Fabinho o Red Bull Bragantino vai pagar metade do Fabinho. Então, o Palmeiras é assim: um paga aqui, o outro paga ali. É uma troca de jogadores. O Fabinho vai para o Bragantino e o Lucas vem. É muito bom jogador. Eu acho bom jogador. Ele não fez uma passagem brilhante pelo São Paulo, mas acabou saindo, foi jogar no exterior e agora, na volta para o Bragantino, tem ido muito bem. Ô, Pascoal. O 8 está onde? Está aqui. Você é o 8? Mas eu só iria se eu jogasse de 10. Ih, rapaz, tá fazendo exigência de contrato de 10 também. a 15 minutos. Não, mas... aí tá explicado. Olha, a gente tem que ir embora. O Vitor Roque, se chegar efetivamente, contrato de 5 temporadas, jogador de 19 anos, baita reforço e baita oportunidade para a carreira dele. Esse ponto que o Silas traz é muito importante, vai ser assunto no Sport Center.
Vai ser assunto no Sport Center, o tapetinho. Será que o Botafogo consegue reverter? Tomara que eu esteja errada e que dê tudo certo para o Fogão. Mas os reforços do Palmeiras estão chegando e são reforços de peso. O Léo vai fazer agora uma análise tática pra gente de como o Abel pode escalar esse time e as opções, que ele vai ter muitas opções, nunca mais vai reclamar na coletiva, que ele vai ter. Hoje a nossa análise, Isa, vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente costuma fazer. Hoje a gente vai colocar todas as opções do elenco do Palmeiras. Em verde, vocês vão notar que vão ser os jogadores com expectativa de que sejam os titulares. Em branco, aqueles que entram para competir por uma posição. Tá bom. Então, em verde, a gente não colocou os goleiros, tá? Porque já tem bastante gente aí e o Everton é o titular absoluto da posição. Então, Piquerez, Murilo, Gomes e Mike. E eu já vou explicar por que a minha expectativa é que o Mike será o titular. Emiliano Martínez, que tem sido o 5 do Palmeiras, Rios e Veiga, Paulinho, Vitor Roque e Estevão. É um baita time. Não necessariamente com esse desenho, já vou entrar nas possibilidades do que o Abel pode fazer com esse 11 inicial que a gente coloca aqui. Então, para deixar bem claro, os em verde são os titulares e em branco os reservas. Possibilidades. Exato. Aqueles atrás do titular são as primeiras opções. Então, a expectativa é que o Michael seja o primeiro reserva do Murilo. O Naves, para mim, larga na frente do Fux para ser o primeiro reserva do Gustavo Gomes. O Rocha é o primeiro reserva do Mike. O Giai é a terceira opção e assim por diante. A gente vê muitas opções para a ponta esquerda. Para trás do Paulinho ali, a gente tem o Felipe Anderson, que é um jogador contratado da temporada passada. Ainda não entregou o que o Palmeiras quer, mas qualidade técnica ele tem de sobra, um baita reserva. E o Facundo Torres, que o Palmeiras investiu uma grana bem considerável para esse ano, também é uma opção de banco para o Estevão. Vale a gente lembrar, depois do Super Mundial, o Estevão vai jogar no Chelsea. Então, talvez o Facundo tenha mais opções. Alguns garotos da base, nem todos vão permanecer no profissional o tempo todo. E aí eu coloco o Benedetti, que é um jogador que ainda vai voltar para o Sub-20, vai jogar pela base, isso já foi declarado pelo Abel. O Alan já é um jogador do profissional. Luigi e Thales, aí a gente vai ver qual vai ser a avaliação do Abel ao final do Campeonato Paulista e o quanto de espaço esses caras vão ter. Muita gente vai me questionar que por este desenho aqui, Richard Rios está sozinho. Não tem ninguém para fazer o par. Ele é tão bom que ele não tem reserva. Exato. E talvez seja um dos grandes destaques do Palmeiras nesse início de temporada. Aliás, com certeza é. O par dele ainda não está no elenco, mas o Rosenberg colocou que pode ser Lucas Evangelista. Então, bom reserva. Seria um ótimo reserva. Não chega para mim para ser titular neste primeiro momento, até porque o Rios está jogando muita bola. Mas para ser uma primeira opção, é um baita jogador. Muita gente também vai olhar e vai falar: Paulinho é um ponto esquerda? Para mim não é. É um cara de características muito específicas. Vitor Roque é um 9 clássico? Não. Para mim também não. Então, para mim, eles podem vir a formar uma dupla de ataque. E aí a gente pode até acabar mudando esses encaixes de acordo com a posição de cada um e com a variação que o Abel vai ter. Às vezes com um ponta mais aberto, mais difícil, e geralmente com esses dois formando uma dupla de ataque. Aí você pode ter uma dupla de meias aqui. Sim, pro caso mais pro meio, exato, mais pro meio. Exato. Você pode ter dois meias aqui no caso, né? O Rafael Veiga e o Estevão. E aí o Maurício está sobrando ainda nesse nosso time aqui, nessa nossa especulação de time. E com esse time, a gente nota que esses jogadores estão muito concentrados por dentro, né, Isa? Então, o que eu acho que vai acontecer? Vai ser um ano que o Palmeiras vai utilizar muito os seus laterais. Tanto o Piquerez quanto o Mike vão ter que subir muito para dar largura para esse time. Porque a gente nota nesses nomes da faixa mais central, tirando o Estevão, nenhum deles tem essa característica de ponta para ficar colado na linha lateral. Jogadores de muito 1 contra 1 por fora. Como era o caso do Dudu, o papel que o Dudu fez durante praticamente toda a sua passagem pelo Palmeiras. E o Palmeiras acho que fez uma boa análise de que não foi ao mercado para contratar pontas. Até por isso o Abel já ensaiou o time com 3 zagueiros. É uma possibilidade. Ele não necessariamente precisa colocar 3 zagueiros de ofício. Ele pode puxar o seu primeiro homem de meio campo para mais próximo na saída. E aí pode ser tanto o Emiliano Martínez quanto o Aníbal Moreno para espetar os seus 2 alas no campo de ataque. E assim aproveitar muito bem cruzamentos.
O Vitor Roque não é um jogador tão alto, mas ele faz muitos gols de cabeça. O Paulinho também tem um bom jogo aéreo e o primeiro reserva do Vitor Roque que a gente coloca aqui, o Flaco, se ele tem uma grande qualidade no seu jogo, é a bola aérea. Então, eu imagino que o Palmeiras vai usar e abusar dos cruzamentos para a área, não necessariamente aqueles cruzamentos que não dão em nada, mas jogadas combinadas para um cruzamento para achar 2 jogadores com muita presença. Fora que o Veiga tem se especializado nessa chegada de trás. É um cara que se apresenta muito, preenche a área. Eu acho que o Veiga entendeu que ele não precisa tocar tantas vezes na bola para ser importante. Ele pode tocar menos vezes, mas ser mais direto, ser mais importante numa assistência, num gol, do que ele era anteriormente, naquele toca, que muitas vezes não levava a lugar nenhum. Enfim, é um elenco vasto, a gente poderia ficar aqui 3 horas desenhando possibilidades para o Palmeiras, mas me parece muito claro, o Palmeiras constrói um elenco sem grandes pontas, o Palmeiras chegou a especular Canóbio, Wanderson, caras com essa característica, mas não foi firme no mercado atrás desse tipo de reforço. Me parece que o Abel desenha um time com os alas se projetando no campo de ataque para uma concentração maior desses jogadores por dentro, atacando a área. Até numa possibilidade de contra-ataque, né? Se o Palmeiras quiser jogar pelo contra-ataque também, não tem problema. Tem 2 jovens jogadores no ataque, os 2 são muito correria, o Paulinho corre pra caramba. Sem contar o Estevão, já estou considerando o Estevão fora lá no Chelsea. Vitor Roque corre, então o Abel aumenta o leque dele em muitas opções, Léo. Acho que não tem dupla no futebol brasileiro hoje tão jovem e tão talentosa. Sim, é para a gente avaliar se é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Até porque isso não é muito comum, né? Poucos times do futebol brasileiro atuam, de fato, com uma dupla de ataque. O Flamengo, neste momento, atua, para mim, num 4-2-4, com sempre 2 jogadores mais por dentro. O Paulinho se consagrou no Atlético Mineiro ao lado do Hulk, formando uma dupla. Até por isso, a minha expectativa é que ele forme uma dupla com o Vitor Roque. Até por o Vitor Roque não ser aquele centroavante pivô, por mais que ele saiba usar o corpo. Então, eles podem dividir essa tarefa de ter que marcar gols. O Paulinho foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, é um cara muito inteligente e na leitura dos espaços, assim como o Vitor Roque é um cara que gosta muito da profundidade. Então, a minha expectativa é essa para o Palmeiras. A gente já falou um pouco de certas lacunas e, para mim, ela está principalmente aqui do lado esquerdo do Piquerez. Porque o par dele, o Vanderlan, é aquele que mais deixa a desejar em relação ao titular. Mas é algo que o Palmeiras fez uma escolha também ao emprestar o Caio Paulista para o Atlético Mineiro e permanecer com o Vanderlan. É claro que a gente já citou aqui que o Palmeiras fez um grande investimento pelo Caio e talvez tê-lo como reserva do Piquerez não fosse a melhor alternativa pensando numa revenda. E o Vanderlan é um jogador jovem, com capacidade ainda de você revendê-lo em outro mercado, mesmo que ele seja um reserva. Então, acho que o Palmeiras olhou para a sua lateral esquerda reserva muito nesse sentido. E o Abel já deixou claro que 2 dos 3 laterais direitos que ele tem podem fazer a lateral esquerda numa situação emergencial. O elenco é muito rico, para mim só faltou um ponta de lado. Mas é algo que o Palmeiras pode nem sentir falta se Piquerez e Mike estiverem nos seus melhores dias. Você está sendo muito exigente. Agora eu quero saber se com esse elenco dá para o Abel ganhar tudo esse ano. Ganhar tudo é sempre difícil. Mas chega como favorito. Não, o Palmeiras já chegaria como candidato a todos os títulos sem o Evangelista e sem o Vitor Roque. Para mim, o Palmeiras continua como o grande favorito do Campeonato Paulista, apesar da situação que passou na última rodada. Agora, ainda com o Vitor Roque como reforço e a expectativa pela chegada do Evangelista, o elenco é fortíssimo para brigar com o Flamengo, vamos ver como o Botafogo vai se arrumar quando tiver um novo treinador, o Atlético Mineiro agora com o Cuca, o Cruzeiro se vai se ajustar nesse mês com o Leonardo Jardim, mas o time do Palmeiras é muito bom, muito acima da média do futebol brasileiro, é um elenco realmente para competir lá no Super Mundial. É o melhor elenco do Brasil facilmente. Qualquer dia a gente debate aqui os elencos e qualquer tá na frente. Essa é boa mesmo. Acho que depois dessas contratações do Palmeiras vai ser útil. Vamos sair do futebol paulista agora e ir lá para o Rio de Janeiro, porque o Vasco e Flamengo disputam... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta nesse sábado o São Bernardo, quartas de final do Campeonato Paulista. E vai com tudo aí para passar de fase. E depois, pessoal, tem a estreia do Vitor Roque, né? Vitor Roque deve estrear na semifinal. Palmeiras passando pelo São Bernardo.
Vamos ver como é que vai ser aí. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.